Para falar do Leão da Praça da Bandeira, o nosso repórter Alessandro Matias já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, ontem teve treino lá no Centro de Treinamento do Esporte Clube do Recife e mais uma vez os mesmos problemas já demonstrados. A gente já fez a resenha aqui no dia anterior. O Andrigo, né, com dores musculares, até tentou treinar, mas pediu para sair por uma questão de poupar, para não ter outro problema com relação à sua reclamação. O Henrique, reclamando também de pubalgia, né, continua sem participar dos treinos, e o Raul Prata com conjuntivite. Então, os mesmos problemas que a gente citou ontem, não é a gravação repetida de ontem, é sim uma atualização do que aconteceu ontem à tarde no Centro de Treinamento do Esporte. Por sinal, hoje o treino é à tarde. No sábado, a movimentação vai ser na Ilha do Retiro, inclusive com portões abertos. Então, o torcedor rubro-negro aí, sábado de manhã, tem um encontro marcado com o elenco nessa movimentação que vai acontecer na Ilha do Retiro. Então, força, né? O time está precisando dessa força das arquibancadas, desse grito aí. E como houve um treino já recentemente lá na Ilha do Retiro, eu acredito que com essa mudança, né, que lembrando que ia ser hoje o treinamento na Ilha do Retiro e passou a ser amanhã. Hoje tem um treinamento já mais específico, né, preparatório para o jogo deste domingo contra o Bahia na Ilha do Retiro, mas o treino do sábado, lógico, aberto ao público, mais leve, aquela situação, deve rolar um recreativo, algum treinozinho de finalizações, coisas nesse sentido, às vésperas de um jogo importante. Então o torcedor rubro-negro está convocado para essa movimentação aí do sábado pela manhã. E promessa de não de casa cheia, mas de umas sociais ali bem movimentadas, e se chover, cadeiras cativas centrais na grande nação rubro-negra. Com relação ao time que foi movimentado, o Vink continuou na direita, na lateral, e o Gabriel fechou lá na frente no ataque. Então, o time que treinou ontem também repete-se, né? Assim como foi, a gente já destrinchou aqui no anteontem, no caso, com o Maílson, o Vink, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, Anselmo, Neto Moura e Felipe Bastos. Lá na frente, Gabriel, o Marlone e o Rogério compondo lá o setor de ataque. Então é isso, são as notícias das últimas horas com relação, para a gente fechar aqui o noticiário e partir para a mesa aí para os debates. O Rafael Marques, inclusive, está lá no site eupraticosport.com.br, possivelmente daqui para domingo, se a negociação fechar. Existia a possibilidade aí, pelo menos na boca do povo, né, nas redes sociais, que o Rafael Marques chegasse ao Recife hoje. Não chega, repito, como eu falei no meu Twitter, lá no @Alessandro com 2 S, M de Marrocos, C de casa, porque simplesmente ainda não houve esse fechamento. O que é que está faltando? O empresário do atleta está querendo a parte da comissão, né? Então, é uma pequena parte, a gente aqui não dá para adiantar com relação a essa parte financeira aí, por questão de sigilo, de fonte, né? A fonte às vezes cita alguns detalhes, mas a gente existe esse pedido para não abrir tudo, mas a quantia é pequena. Se eu fosse apostar, eu apostaria, né? Lógico, existem todos os detalhes, né, que ocorrem em bastidores, é muito cíclico, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que até domingo a gente tem essa resposta positiva ou negativa, tá? Mas está caminhando, pelo que a gente tem hoje de status, para uma resposta positiva. Anderson, falando sobre o time do Bahia, esse time do Bahia, jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, empatou em 0-0, se classificou na Copa do Nordeste. Aonde eu quero chegar com isso? Isso será um fator positivo para o esporte de pegar esse time cansado, que jogou hoje e joga no domingo e vai ter que pegar uma viagem, já voltou para a Bahia e depois vai ter que vir para Pernambuco. Como é que é? O esporte pode ter aproveito disso, Anderson? Na verdade, o ponto que favorece ao Bahia desses entrelinhas aí dos jogos da equipe baiana no Campeonato Brasileiro, misturando também com a Copa do Nordeste, é que esse jogo foi em casa, porque o Bahia não precisou viajar, diferentemente do caso que a gente cita há alguns dias a respeito do Santa Cruz, que precisou viajar para Natal e teve que ir para Belém para enfrentar o Remo nesse final de semana. Mas voltando ao assunto, a equipe do Bahia jogou em casa, mas o Bahia tem um problema. O
Bahia nos últimos jogos não está conseguindo fazer gols. É uma equipe que está desperdiçando inúmeras oportunidades dentro da partida. Inclusive ontem até eu pude perceber que o técnico Guto Ferreira poupou alguns de seus jogadores pensando nesse confronto do final de semana. Ele não teve o volante Elton, o volante Gregory, não teve o atacante Edgar Júnior. Então foi um técnico que mesclou algumas peças para, quem sabe, ele administrou o resultado já adquirido lá na cidade de João Pessoa, e ontem em Pituaçu acabou empatando em 0-0. Poderia ter ganho o jogo pelo que foi criado pela equipe baiana, mas ele foi inteligente poupando alguns de seus principais jogadores para esse jogo contra o Sport no domingo. E foi isso bem colocado pelo auxiliar do Bahia, foi essa pontaria do Bahia, né? É um time que não tem feito gols. Isso. Né? Não tem tomado, mas também não tem feito. Né? Conseguiu se classificar, enfim, fez aquele gol lá no Bahia, venceu por 2-0, 2-1 a equipe do Botafogo da Paraíba, e ontem empatou jogando em casa. E já vinha de um empate de 0-0, então foi Bahia Atlético Paranaense, foi 0-0 na Arena Fonte Nova, e agora novamente pela Copa do Nordeste mais um placar sem gols. E o outro jogo que o Bahia venceu, que foi em casa, foi contra a equipe do Santos. No finalzinho do jogo, um gol, então um gol chorado, vamos falar assim. Então é uma equipe que não tá fazendo muito gol. Tá com dificuldades no ataque. Má pontaria do Bahia. Isso pode ser muito bom para o Sport, né? O Sport que ganhou a primeira fora de casa, agora joga em casa em busca da primeira vitória, e se vence, já, querendo ou não, já começa a entrar naquele ritmo do Campeonato Brasileiro, já dá um gás a mais, porque depois tem jogos muito difíceis. O Sport dá um salto na pontuação, 4-7 pontos, isso é muito interessante pelo objetivo que o Sport tem nesse início de somar pontos nesse pré-Copa, porque no pós-Copa já vai ser outro campeonato. E só lembrando aqui que é bom a gente ressaltar e lembrar, o Sport não perdeu pro Bahia ano passado, viu? Ganhou lá na Fonte Nova e venceu em casa. Retrospecto e tem que repetir isso aí também. Senhor Alessandro. Pelo jogo de ontem do Bahia, eu como falei, né? É um clássico regional, tá aberto o resultado dessa partida, lógico, ambos podem, mas o que eu vi ontem do Bahia, eu acredito que dá pro Sport, viu? Basta entrar em campo aí com vontade, na raça, porque entrosamento ainda vai ter que ter muito caminho, né, para chegar nisso aí. É o X da questão que eu sempre aponto, porque eu tô aqui com os 21 relacionados do Bahia para a partida de ontem contra o Botafogo. Aí ele colocou o Douglas, que é o titular normal, deve continuar no gol para esse jogo contra o Sport. Aí colocou o Mena e o João Pedro, mas normalmente o Bahia joga com Nino Paraíba e o Léo na lateral esquerda. A zaga com Lucas Fonseca e Thiago. Ontem teve Everson e Lucas Fonseca. Então você vê que foi um time mesclado, um time que já sabia da vantagem que tinha adquirido, para um time que foi administrar o resultado conquistado ontem nesse confronto da Copa do Nordeste. No meio, o Gregory não jogou, como já citei, o próprio Newton, volante, jogou com Regis, jogou com Zé Rafael, mas o Vinícius não atuou. Teve o Elber também, que não atuou. Então é um time que pode ser moldado para esse confronto, esse clássico nordestino que acontece na ilha. E é usar o fator casa, para o Sport, né? O Sport tem que usar esse fator casa, né? Que até então acabou empatando aquele jogo, um jogo muito pesado, vamos fazer assim, né? Porque jogou contra a equipe do Botafogo e no finalzinho acabou tomando aquele empate lá. Mas agora é tentar, Alessandro, ganhar em casa, né? Sempre a gente fala isso aqui, desde o ano passado, que a gente fala, sempre vai falar, né? É importante você vencer em casa. Porque você em casa, quando você sai para jogar em outros mandos, empatar lá e perder, se você vir com o empate trazer um ponto, melhor. Se ganhar, melhor ainda. Mas se perder, tá dentro ali daquele contexto, até porque você joga fora de casa. O Bahia está dentro do planejamento do Sport nessa temporada. Aliás, sempre estará, porque é um time da região, se equipara, né, na realidade financeira, se equipara na realidade de torcida, de clima, próximo do Recife. Então o Sport tem que entrar para vencer, e mais do que nunca pela sequência de jogos difíceis que o Sport vai encarar em seguida, né, com times que realmente vão disputar o topo ali das primeiras posições. Então é partida para o torcedor invadir a Ilha do Retiro, incentivar, porque depois pegar o seu terço, rezar um pouquinho e esperar que o Sport tire alguns pontos desses times aí. Agora, futebol tudo é provável, né? Não dá para cravar aqui que o Sport vai levar esses jogos aí em seguida do Bahia na derrota, até porque, como diria um amigo meu, né? Não é uma ciência, muito menos exata. Então, vamos aguardar, mas jogo do Bahia é jogo para vitória, não pode empatar não. E tem que vencer mesmo essa equipe do Bahia, porque
Isso vai lá na frente, quando o campeonato começar realmente pegando, não sei se existe, mas que tiver quente mesmo, Anderson, esses pontos somados, né, fora de casa e dentro de casa contra essas equipes vai ser muito importante. Sem dúvida, é fazer o dever de casa, isso é fundamental de qualquer equipe que disputa um campeonato de pontos corridos, e o Sport tem isso em mente, sabe que o adversário é um adversário direto, na mesma briga que o Sport trava no Campeonato Brasileiro, que é a permanência na Série A. O Bahia também deve ter isso em mente, porque ano passado conseguiu pontos importantes, mas ficou no meio da tabela, não passou da Copa Sul-Americana. E uma pergunta que eu tenho a fazer ao Alessandro, não é de marcar X. É de marcar X. Eu já adianto que não é de marcar X. Se ele não concordaria com a variação tática que o Sport poderia fazer nesse time sem o Raul Prata. A gente sabe que Raul Prata defensivamente é um lateral que consegue sim fazer o seu papel, e ofensivamente hora ou outra vai lá na frente dar um apoio aos jogadores mais ofensivos. No caso do Cláudio Vinck, que é uma opção para esse jogo, inclusive o Raul está com conjuntivite, o Sport joga com 3 volantes, tendo Anselmo, Felipe Bastos e Neto Moura. O Fabrício, que é um garoto da base, bem como o Neto Moura, já atuou nesse tipo de função, jogando pela lateral direita. Não seria interessante, Alessandro, ter o Fabrício nesse jogo, sendo ali um terceiro volante, e nos avanços do Cláudio Vinck, ele ficando ali suprindo essa lateral direita, essa lacuna? Rapaz, eu acho que, primeiro, que o Raul Prata atirar pelo Anselmo, que teve o problema de conjuntivite, ficou treinar várias vezes e acabou participando da partida, né, seguinte, eu acredito que o lateral, o Raul Prata, volta. Se eu pudesse apostar, eu apostaria na volta dele. Com relação a fechar muito o meio, eu não vejo por aí não. Pelo menos jogo dentro de casa contra o Bahia, é como eu te disse, claro que as realidades estão muito parecidas e não fecharia esse time dessa forma não, mas tudo vai depender do que vai ser visto hoje à tarde, né? Vamos ver se o Raul Prata treina, porque aí se ele não treinar hoje, realmente fica difícil a participação na partida de domingo, mas se ele aparecer lá no gramado, eu acredito e aposto no retorno dele. Olha só, deixa eu mudar aqui, vamos falar também, a gente sempre fala aqui, né, a gente não tá falando do esporte, vamos falar o esporte como um todo, Alessandro, porque a equipe do esporte perdeu ontem, né, feminino, não foi, Anderson? Sim, o esporte teve um compromisso pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no grupo 1, um confronto difícil contra a equipe do Iranduba, do Amazonas. É uma equipe que tem o apoio da Prefeitura Municipal, são meninas que passam o ano todo treinando, tem campeonatos aí e que disputam em outras localidades, e o Sport acabou melhorando no segundo tempo, mas infelizmente deixou escapar a vitória nos minutos finais. 2-1 para a equipe do Iranduba. O Sport agora retorna a campo contra a equipe do Corinthians, outra equipe dificílima, porque tem um futebol interessante, inclusive, só comparando, o Sport empatou na estreia contra o São José de São Paulo, e o Corinthians foi na casa do São José ontem e venceu por 2-0, no caso ontem não, na quarta-feira, então para colocar na balança o peso dessas meninas do Corinthians. Então vai ser mais um jogo difícil. Esse jogo é quando? Esse jogo é na quarta-feira, 3h, na Ilha do Retiro. Horário bem... Sim, Alessandro. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto, que a gente já está finalizando aqui a resenha do esporte. Ontem a gente viu algumas conversas aí de alguns colegas nas redes sociais, e inclusive com o próprio executivo lá de marketing, o Sidney Vasconcelos, a respeito de uma campanha que o Bahia está fazendo de sócio, onde essa campanha ela vai dar uma camisa do Bahia, que eu, pelo que eu vi, não é oficial, mas fica aqui a dúvida, ainda não confirmei, e vai dar 50% de desconto na bebida para o sócio que estiver em dia com o clube. Vamos lá, o torcedor caiu em cima disso, se o esporte não vai fazer, pode até fazer, mas é bom que o torcedor do esporte saiba, vou trocar em miúdos uma campanha do Bahia, que está atualmente, que é essa daí, com a que está o do esporte, você está tendo muito mais lucro nos ingressos, em tudo que proporciona a ação rubro-negra, do que propriamente a do Bahia. Se vier, vai ter um plus, ótimo, beleza, 50% de desconto, que está uma camisa, enfim, mas é para o torcedor não ficar, né, só olhando a casa do vizinho. Olhe primeiro para a sua e perceba que a campanha do esporte atualmente já te dá mais bonificações, dá muito mais descontos, e você sai muito mais feliz do que propriamente do Bahia. E para finalizar,
a torcida jovem do Sport foi condenada ao pagamento de uma multa no valor de R$320 mil ao Sport. Essa situação surgiu por quê? Porque no dia 2 de setembro de 2015 houve uma confusão lá no estádio Couto Pereira, onde o Sport jogava contra o Curitiba. Então houve uma confusão lá entre alguns componentes dessa torcida e na época o STJD, né, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, colocou o Sport aí para pagar R$50 mil de multa e também a perda de um mando de campo. E essa perda do mando de campo deu prejuízo, né? O Sport inclusive perdeu uma vaga na Taça Libertadores e deu todo esse problema. Então o juiz Brasílio Antônio Guerra, da 2ª Vara Civil da capital, seção A, ele condenou, né? Se a gente for detalhar aqui, nesses 320 mil estão os 30 mil por danos morais e 50 mil por danos materiais. E somados também, né, para complementar os 320 mil, 240 mil pela perda do mando de campo no campeonato, né? No caso aqui que a gente acabou de conversar. E isso também somado à cobrança dos valores das custas processuais que envolveram a ação. Como é uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso por parte da torcida organizada jovem do Sport. Pois é, olha só, viu, 11h46, e só trazendo sobre aquela questão que você falou sobre a campanha de sócio do Bahia, Alessandro, de sócios do Bahia, a camisa é oficial. Eu tenho aqui informação agora que a camisa realmente é oficial. Mas, como você disse, né, vai ter que... Pessoal, porque é aquela mania de brasileiro querer copiar as coisas dos outros, viu? Porque, veja só, o torcedor do Sport já ganha os ingressos. Eu posso estar até enganado, mas a ação do Bahia, ela não dá ingresso. Então, entre dar ingresso, já incluso na mensalidade, e ganhar uma camisa ou 50% de bebida, pelo menos. Eu não sou de beber em estádio, até porque hoje, nos últimos anos, eu trabalho vendo jogo de futebol. Mas o torcedor em si, enfim, cabe a escolha, mas proporcionalmente eu não vejo melhor do que os ingressos não, nessa situação não. Agora, claro, se o Sport conseguir, além do que está dando, uma camisa oficial, que vamos ver pela média da Under Armour aí, ou da Adidas, né? Adidas não digo, porque de repente está saindo de linha, não vai ter nem estoque para repassar para o torcedor do Sport. Mas o Under Armour é a mesma medida do Adidas de lançamento, 249, 200 e poucos reais nessa média. Então, daqui a pouco o clube está pagando para o torcedor literalmente vir frequentar o clube. É lógico que isso aí são parcerias, né, com as patrocinadoras de bebida, são parcerias com as empresas que patrocinam, que fornecem material esportivo, mas se vier, ótimo, não é uma crítica não, nem eu estou lutando contra os direitos do torcedor do esporte não. É só para que ele olhe hoje, né, se for colocar no papel, que você tem muito mais direitos e descontos e está numa situação mais cômoda do que o sócio do tricolor da Bahia. Beleza. Alessandro, nos encontramos na segunda-feira com mais informações do Leão da Praça da Bandeira. Forte abraço para vocês, para quem está em casa, antes de mandar um beijo, um abraço, o convite de sempre frequentar o nosso site, eupraticoesporte.com.br, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Você que está ouvindo aqui agora, ou o torcedor que está ouvindo lá no YouTube daqui a pouquinho, que a gente vai colocar no ar, se inscreva, clique no sininho para receber as atualizações de quando a gente coloca material ou links ao vivo. E também dê o like, que é essa mãozinha aí que tá mostrando como se fosse um legal. Clique nela, porque o YouTube, quanto mais likes a gente tiver no canal, mais ele propaga e divulga que a turma é mesmo boa. E no caso, o Eu Pratico Esporte no YouTube, tá bom? Beleza. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações aqui do Leão da Praça da Bandeira no nosso show da manhã na Rádio Vicência FM.